Bem, nós estamos aqui para gravarmos o vídeo desta semana e como sugestão de uma pessoa que nos escreveu, eu queria abordar o tema saúde e doença. Na verdade, a pergunta foi mais restrita e eu até entendo por quê. A nossa preocupação maior sempre é com a doença, né? Nós queremos saber o que de fato vem a ser a doença emocional, a doença psiquiátrica, a doença psicológica, essa que nós temos vários nomes, vários diagnósticos, como esquizofrenia, depressão, bipolaridade, fobia, etc. Eu estou ampliando a pergunta que chegou para saúde e doença, primeiro porque acho importantíssimo que a gente também pense um pouco a respeito da saúde, dos aspectos saudáveis do ser humano e da natureza humana, que, claro, nem sempre se fazem presentes, e também porque o Winnicott se preocupou muito em desenvolver o tema da saúde. O Winnicott, como vocês sabem, aqueles que especialmente acompanham os nossos vídeos, é um psicanalista inglês, falecido na década de 70, e que contribuiu muitíssimo para o desenvolvimento da psicanálise como teoria e como prática clínica. E o Winnicott dizia que nós, que trabalhamos com pessoas, não deveríamos nos dar por satisfeitos se nós não tivéssemos uma teoria da saúde, a respeito da saúde, porque ela nos ajudaria a saber dos aspectos saudáveis do ser humano para tratar quando eles não estiverem presentes, ou seja, quando a doença se manifestar, e para que a gente saiba, inclusive, trabalhar em prol da saúde. Esse é um conceito muito interessante desenvolvido por Winnicott, porque, de alguma forma, ele se faz um pouco ausente na teoria psicanalítica em geral. Em Freud, em Melanie Klein, em Lacan, nomes que talvez não sejam tão conhecidos do público em geral, mas o Freud com certeza todo mundo ouviu falar, né? Porque ele extrapolou o âmbito da psicanálise, da clínica, e se tornou um pensador, muito popular. A questão é que a psicanálise não é um todo unitário e ela não tem uma teoria pronta e definitiva, porque senão nós estaríamos não trabalhando com ciência, nós estaríamos trabalhando com certos dogmas, com certas estruturas explicativas enrijecidas, com conteúdos prontos. Então Freud deu o pontapé inicial e todos os outros, eu citei Melanie Klein, Lacan, podemos citar Bion e especialmente Winnicott, e tem tantos outros, têm dado sua contribuição para a compreensão do aspecto emocional da vida do indivíduo. Inclusive para que a gente possa contribuir para a discussão sobre o ser humano, que não é só um ser biológico, não é só um ser social, não é só um ser religioso, mas é um ser emocional. Em Winnicott a gente até diz é um ser psicossomático, né? Porque na saúde a gente vive integralmente como uma unidade, uma inteireza. Acho que isso pode ser tema de um outro vídeo, não é? Porque é muito amplo e muito bonito, muito oportuna a teoria de Winnicott da psicossomática. Então nós precisamos entender por que o Winnicott se incomodou ao olhar Freud, Klein, Lacan, Bion e perceber nos seus pares que ele soube valorizar, soube reconhecer, soube aprender com eles. Ele se incomodava de perceber que faltava muitas vezes a dimensão saudável, não é? Que existe, que muitas vezes fica camuflada, porque inclusive as pessoas que nos procuram na clínica nos procuram exatamente porque algum sintoma se manifestou, algum incômodo se faz presente, estão padecendo de algum mal-estar, estão de alguma maneira adoecidas essas pessoas emocionalmente. Então entendo que a psicanálise em geral tenha se ocupado mais dos aspectos da doença, porque nós trabalhamos dia a dia com o consultório, com as pessoas, infelizmente adoecidas, não é? E com isso cheio de consequências para a vida
de paralisações, de dificuldades, seja na área pessoal, consigo mesmo, na relação com os outros, no contato com o próprio corpo, com a vida. E o Winnicott então começou a perceber que sem uma teoria de saúde seria muito difícil que a gente soubesse por onde andar, para onde caminhar, onde chegar, né? E ele então começou a perceber que, na verdade, a doença nada mais é do que o negativo de um positivo. Pode parecer até simples, e de fato não deixa de ser, não é simplista, mas é bastante simples, não é? A ideia em Freud, por exemplo, é que a gente teria um aparelho psíquico que teriam lá pulsões o tempo todo nos acossando e nos levando a, muitas vezes, nos boicotar, etc, etc, etc. Enquanto para Winnicott o ser humano não é movido por esse aparelho psíquico, que é movido por pulsões de caráter sexual. O Winnicott não vai negar a existência do inconsciente, tal como Freud percebeu, não vai negar que nós somos capazes, muitas vezes, de nos atrapalharmos conosco mesmos, não vai negar a dimensão da sexualidade na constituição da vida, é um aspecto importante do desenvolvimento humano, do desenvolvimento emocional, da vida psíquica, mas ele não vai entender que nós somos movidos por isso. E eu acho que esse fato, esse pontapé inicial do Freud, é que impossibilitou os outros autores em psicanálise terem capacidade de pensar a dimensão saudável do ser humano. Porque se somos movidos por esse aparelho psíquico, que é movido por pulsões, dificilmente a gente consegue achar saídas saudáveis. No máximo que a gente conseguiria seria fazer arranjos para viver um pouco melhor. O Winnicott parte do pressuposto de que ao chegar no mundo, o bebê tem inúmeras tarefas, e por isso é tão importante a mãe, por isso é tão importante o pai, por isso é tão importante o ambiente, não é? Que dê sustentação, que se adapte às necessidades do bebê, aos ritmos dele, ao tempo dele, ao corpo dele, que tudo num bebê é tão diferente daquilo que nós, adultos que cuidamos do bebê, vivemos, sentimos, experimentamos. Embora a gente já tenha passado por isso, porque todos nós já fomos bebês. Ele pensa que o bebê, ao chegar no mundo, tem tarefas importantíssimas, e essas tarefas, se realizadas, tarefas porque nós não nascemos prontos, não é? Nós não nascemos já em contato com o nosso próprio corpo. Por isso, nas psicoses, um tipo de adoecimento mais severo, nós podemos pensar no protótipo das psicoses, por exemplo, a esquizofrenia. Nós vemos quão deficiente é o contato, a relação do paciente com o seu próprio corpo. Então, nós não nascemos assentados no nosso corpo, isso é uma tarefa. Nós não nascemos capazes de nos relacionar efetivamente com o mundo e com as coisas do mundo. Nós não nascemos prontos para lidar com o ritmo do mundo, não é? Com a temporalidade. Então nós vamos conquistando isso, que parte da gente mesmo. Nós temos o que o Winnicott acredita, a tendência dada pela natureza humana no processo de evolução, de crescermos, de irmos em direção à vida, de nos integrarmos, de amadurecer, que é muito mais do que se desenvolver, não é, para o Winnicott, e que nem é sinal de progresso, sinal de que a gente vai subindo uma linha. Amadurecer quer dizer se integrar, fazer experiências, conquistar possibilidades de viver uma vida pessoal, espontânea, criativa, que não quer dizer uma vida sem problemas, porque doença não tem a ver com problemas, não é? Problemas fazem parte da vida humana, dificuldades fazem parte da vida humana, por um único motivo: o ser humano, por natureza, é falível, porque ele é finito, porque ele é no tempo. É diferente ter problemas, inclusive na saúde, nós sabemos lidar com eles, embora eles muitas vezes nos doam, nos decepcionem, nos dificultem coisas, mas nós podemos lidar. E na doença, que é diferente, aquilo que seriam os problemas da vida
se tornam verdadeiros impedimentos para viver. Então, o Winnicott vai dizer que se a gente tem a sorte, né, eu gosto até de usar um vocábulo teológico bonito, a graça, não é? De termos a possibilidade dessas experiências, nós podemos nos integrar e adquirir saúde, não é? Que não é meramente a ausência de doença, que é de fato uma capacidade positiva de viver de forma pessoal, de forma espontânea, de forma criativa na vida. E exatamente porque o ser humano é no tempo, né? Nós não conquistamos as coisas de uma só vez. O bebezinho vai lá se desenvolvendo, depois a criança, depois o adolescente. As doenças nada mais são do que as dificuldades em determinadas etapas da vida, de lidar com a vida, de fazer experiências da vida, de integrar aqueles aspectos, de se sentir pronto para viver aquilo. Então, por isso que é tão diferente adoecer na forma da esquizofrenia, na forma da depressão, na forma da fobia, na forma da bipolaridade, porque a doença não é meramente o não funcionar de algo, como se algo estivesse quebrado dentro da gente, lá como Freud pensou o aparelho psíquico. O adoecimento é o ser humano que, não podendo se integrar, vai ficando pobre de experiências, a vida dele vai ficando uma repetição de coisas, ele não pode se abrir, ele não pode ir crescendo, ele não pode ir aumentando os círculos das suas relações, das suas vivências, das suas experiências. Ele não consegue crescer. As suas dimensões humanas, o seu corpo, as relações, os afetos, os sentimentos, o trabalho, tudo isso vai ficando embotado, né? Que é justamente o oposto de amadurecer. Então, o Winnicott nos brindou com a ideia de que é possível tratar as pessoas que ficaram adoecidas, porque em alguns momentos da vida talvez ficaram paralisadas. Isso seria o trauma para o Winnicott, né? Não é uma coisa estrondosa, fabulosa que acontece com alguém e tal. E não só é possível tratar, como é possível ajudar que as pessoas, especialmente os bebês, as crianças, façam experiências saudáveis de vida, consigo mesmos, com o outro, no lugar onde se encontram, com as relações, para que elas não precisem adoecer. Porque o adoecimento para Winnicott é uma forma humana, né, de viver. O adoecer não é algo estranho a nós, alheio a nós, que entra na gente, nos toma de fora. A gente adoece porque está vivo, a gente adoece porque é gente, a gente adoece porque é humano, a gente adoece porque precisa dos outros. Então, o Winnicott nos brindou com uma ideia muito preciosa, porque nós, além daqueles que são psicanalistas, que têm o ofício diário na clínica, e eu tenho essa sorte, essa alegria, porque me dá muito prazer esse ofício, ele nos brinda com uma teoria que permite a pais, professores, outros tipos de cuidadores, sociedade, se empenhe na promoção da saúde do indivíduo e também no tratamento do mesmo. Então, saúde e doença fazem parte da vida, embora as doenças nos muitas vezes empobreçam tanto e por isso precisam ser tratadas. Mas a gente não deve ficar amedrontado com elas. Tem como fazer, tem como tratar. Qualquer um pode adoecer, eu, você, nossa família, porque todos nós somos humanos.